diz assim: ou fazei a vossa árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio. O homem bom tira do bom tesouro coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens darão conta no dia do juízo. Amém. Pode sentar aí no seu lugar, em nome de Jesus. Nós vamos orar mais uma vez, amém? Feche seus olhos. Glória a Deus. Pai, oramos para que o Senhor nos abençoe, que possamos ter os nossos ouvidos abertos, atentos para ouvir a Tua voz, o nosso coração sensível, o nosso espírito pronto a receber a Tua palavra. Por isso te pedimos, Pai, fale conosco, aquece o nosso coração, enche o nosso coração da Tua palavra. É o que nós te pedimos, Deus, pelo nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quero me deter no versículo de número 34, na parte B, onde o Senhor Jesus está falando aos fariseus ali. Ele diz assim: antes, ô raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas? Vocês são maus. A boca fala do que o coração está cheio. Há pessoas que podem te enganar um pouco, um breve período, mas elas não vão te enganar sempre. Por quê? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você anda com uma pessoa, talvez, não sei, você já conheceu alguém, você fala: me enganei com essa pessoa, eu achei que ela era XYZ, mas aí eu comecei a conviver com ela, comecei a viver com essa pessoa, a andar com essa pessoa, a conversar com essa pessoa. E quando ela abriu a boca, eu vi que ela era um pouquinho diferente. Por quê? A boca fala daquilo que o coração está, e é algo que nós não podemos esconder. Cedo ou tarde, o nosso coração se revela. Cedo ou tarde, o nosso coração se mostra. O nosso coração é o que se enche, e a boca é a torneirinha por onde vai sair. Então, para você conhecer alguém, você não precisa ir lá investigar o Facebook da pessoa. Eu vou lá investigar eu não sabia, eu lembrei agora. Instagram, vou investigar o Instagram da pessoa. Mas não precisa. Se você separar alguns momentos para conversar com essa pessoa, você vai conhecer ela muito melhor. Porque o Facebook não revela quem é uma pessoa. O Instagram não revela quem é uma pessoa. É lógico que através de redes sociais ou essas coisas, você pode ter noção de quem é uma pessoa. Mas para conhecer alguém, você precisa se aproximar dela, conversar com ela, ouvir o que ela tem para falar. Você vai conversar com algum jovem que ele só sabe falar de moto. E eu não sei nome de moto, mas é um monte de nome de moto. Quem que o coração dele tá cheio? De moto. Aí a pessoa só fala de futebol. Quem que tá cheio o coração dela? O coração dela não é um coração, já virou uma bola de futebol. O coração dela tá cheio disso. O nosso coração se enche dessas coisas. Essas coisas começam a se tornar tesouros para nós. Começam a se tornar coisas importantes para nós. E o nosso coração, quando nós abrimos a nossa boca, ele se revela. Ele se revela.
Ele vai mostrando quem Ele é. Então, irmãos, o nosso coração, ele é algo muito importante. Nosso coração, cedo ou tarde, revela quem nós somos. O nosso coração, ele mostra, às vezes a pessoa ela está com muita raiva de alguém. Ela só fala daquela pessoa. Percebeu? Aquela pessoa que a pessoa tem raiva, ela só fala dela. Meu Deus do céu, você não gosta dessa pessoa, mas não tira ela da sua boca. Já viu isso? Já? Ah, por quê? Porque o coração dela está cheio de raiva em relação à pessoa. Vive em prol da pessoa. Então você vê que o nosso coração se revela com o tempo. Por isso é tão importante cuidar do meu coraçãozinho. Fala para quem está do seu lado assim: cuida do seu coraçãozinho, meu irmão. Você falou coraçãozinho? Que bonito, né, irmão? Cuida do coraçãozinho. Que o nosso coração precisa ser bem cuidado. O nosso coração precisa ser sempre reavaliado. Para eu saber o que está cheio aqui dentro. Se você fosse perguntar hoje, não para alguém, mas para você mesmo: e aí, seu coraçãozinho está cheio do quê? Meu Deus do céu! É importante, porque quando conhecemos o nosso coração, nós fazemos essa avaliação, nós podemos observar daquilo que nós vivemos falando, daquilo que nós vivemos fazendo, ou daquilo que eu vivo procurando, pesquisando, indo atrás, porque o meu coração ama isso, meu coração quer isso. E o meu coração, ele precisa ser avaliado e reavaliado constantemente. Para quê? Para que o meu coração seja esse coração que agrade também o coração de Deus. Então, abra sua Bíblia lá em Provérbios. Fica depois de Salmos, viu, irmão? Vai lá em Salmos, que é o meio da Bíblia lá. Depois vai em Provérbios, que é um livro na frente. Provérbios 4. Provérbios 4. Se você der um amém, eu vou saber o que você achou. Pode ter chuva, eu tô ouvindo ainda, irmão. Tô surdo não. Provérbios 4, 23. Diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o... Vamos tentar de novo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da... A gente tem que entender que quando nós dizemos quando nós dizemos assim, o que tem no seu coração, ou guarda o seu coração, eu acredito que obviamente você não pensa logicamente no seu coração. Porque uma coisa que o seu coração está cheio é de sangue e de alguns irmãos de gordura. Colesterol lá no pico, né? As artérias dele já estão daquele jeito. Mas obviamente que quando dizemos isso, o que é que tem no seu coração, a gente quer dizer em relação aos seus sentimentos. Porque o nosso coração, ele simboliza a sede dos nossos sentimentos, não é verdade? Quando você fala assim para alguém: você está no meu coração e não paga aluguel, isso é algo lógico? Né? Não é algo lógico. Você está querendo dizer que você tem um grande sentimento por essa pessoa, não é verdade? Agora, no Antigo Testamento, não se usava a expressão coração, se usava a expressão intestino, entranhas, porque achava que era lá que estavam os sentimentos.
E quando você fica muito nervoso, muito ansioso, o que acontece? Dá aquele revestrez, né? Você está muito ansioso, você vai ter que ir a algum lugar, falar com alguém, daquele friozinho onde? Olha lá. Aí você pode falar assim para sua amada: eu te amo com as minhas entranhas. Isso é romântico demais, irmão. Pelo menos era no Antigo Testamento, né? Hoje em dia a gente não diz isso, mas a gente diz a respeito do nosso coração. E aqui em Provérbios, Salomão diz algo. Salomão fala assim, ó: a gente tem que guardar muita coisa, mas de todas as coisas que a gente tem que guardar, das muitas coisas que nós devemos cuidar, a gente tem que cuidar do coração. Por quê? Porque de lá procede as fontes da vida. Então, temos que cuidar de muitas coisas. Eu tenho que me preocupar com muitas coisas. Mas ele diz assim: das muitas coisas a qual você se preocupa com o que está aí dentro do seu coração. Porque isso vai te levar para algo bom ou para algo mal, para a vida ou para a morte. Aí é onde nós perguntamos: o que é que há dentro do seu coração? Pelo que o seu coração palpita, ou o que realmente atrai esses sentimentos seus. E eu quero falar algumas coisas que o nosso coração tem que tomar cuidado, ou do que nós devemos guardar o nosso coração para que essas coisas não entrem. Primeiro, vamos lá em Colossenses. Colossenses é bem rápido para os irmãos achar, que todo mundo já achou Colossenses aí, né? Colossenses, capítulo de número 3. Amém. Versículo de número 5, 3, 5. Colossenses 3, 5. Acharam aí? Diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Pois estas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da... Vamos ler mais uma vez? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva. Olha aqui, paixão é algo ruim? Sim ou não? Mas tem paixão que é ruim? Sim ou não? Tem. Você não pode ser apaixonado por todo mundo, pode? Seu cônjuge fala: eu tô apaixonado. Vai dar certo esse negócio lá na tua casa? Vai dar não, né? Vai dar errado, vai dar ruim, não vai dar ruim? Porque a paixão, que são paixão lasciva. Depois ele diz assim: o desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Você percebe-se aqui, irmão, que no finalzinho do versículo ele diz que uma dessas coisas é uma idolatria, aquilo que nós idolatramos. E o que é idolatria também, segundo a Bíblia? Que, irmãos? A avareza, ela também é idolatria. E o que é avareza? Avareza é reter mais do que eu devia. Avareza é a incapacidade de dividir. Eu ouvi uma ministração uma vez que fez um exemplo muito legal a respeito do que é a avareza. Quando fala a respeito da parábola do bom samaritano, que um homem estava descendo para Jerusalém, veio os ladrões, roubaram ele, bateram nele, deixaram ele semi-morto lá no chão. Passou lá o sacerdote,
quando viu ele, passou ao largo, ou em outras palavras, atravessou a rua. Viu o cara estendido no chão, atravessa a rua. Vieram os levitas, viram, atravessaram a rua. Mas diz que veio um samaritano, um estrangeiro, pegou ele, colocou no seu cavalo, levou ele para uma hospedaria, cuidou dele, pagou o hotel, deixou pago, falou: eu vou deixar pago aqui mais uns dias aí, e se quando eu voltar tiver ficado alguma coisa, eu pago do cara depois. Ele tinha obrigação de fazer isso? Sim ou não? Nem conhecia o cara. O cara está caído no chão. Por que ele está caído no chão? Por que ele apanhou? Ele não sabia. Ele não quis saber o porquê o cara está caído no chão, porque o cara apanhou. Mas sabia que o cara estava lá. O sacerdote, os levitas viram e falaram o quê? Ah, não, tem minhas coisas para fazer. Eu tenho minhas coisas para cuidar. Por que esse cara está aí, eu não sei. A avareza é você querer pegar aquilo que você tem. Ah, isso aqui eu não divido. Aprenda uma coisa, irmão, que tudo o que você tem porque Deus deu para você. Tudo que eu tenho porque recebi de Deus. Eu posso me gloriar que eu tenho alguma coisa? Posso, por quê? Se eu tenho algo, tenho porque antes Deus me deu alguma coisa. Mas aqueles que passaram e viram o homem semi-morto, o que eles faziam? Não, isso aqui é meu. Não tem que dar nada para ninguém, não. Mas aquele bom samaritano, quando vê o homem caído, ele não é avarento. O coração dele está guardado da avareza. E ele vê o homem caído, eu tenho dinheiro. Eu tenho um cavalo. Eu posso levar esse homem numa hospedaria. Eu posso cuidar dele. Porque ele não é avarento. Agora, às vezes, nós pensamos o quê? Eu tenho muito pouco, não posso ajudar de jeito nenhum. Já veio me pedir, ó, o povo pidão. Ó, meu vizinho é pidão. Meus parentes é pidão, é tudo pedir. Só vem a nós, vem a nós, vem a nós. Aprenda uma coisa, irmão, que se você tem porque Deus deu para você. Aprenda a guardar o seu coração da avareza. Aprenda a dividir quando preciso ou quando alguém precisar. Porque um dia pode ser que você é quem precise e as pessoas com você é que sejam avarentas. Então o nosso coração, ele precisa ser guardado da avareza. Precisa ser guardado de querer guardar o nosso coração dessas coisas que nos impedem de dividir aquilo que temos. Quando que eu aprendo a dividir aquilo que tenho? É quando eu entendo que tudo aquilo que eu recebi de Deus e não é meu. Tudo que eu tenho é de Deus. E o que eu estou fazendo com essas coisas? Eu sou apenas um mordomo. A gente tem que aprender. Por exemplo, os irmãos aqui sabem o que é um mordomo, né? O que o mordomo faz? Vou pegar um exemplo aqui dos irmãos. Imagina aí um homem muito rico. E você está lá na mansão daquele homem muito rico. Aquele homem muito rico viajou. Mas você é o mordomo, aquele que cuida das coisas desse Senhor. Ele deixou a casa, deixou tudo lá na casa. A casa é sua. Mas ele deixou para quem cuidar? Para o mordomo cuidar. Mas não é do mordomo. A única coisa que o mordomo faz é cuidar daquilo que é do Senhor. Da mesma forma, irmão, o Senhor nos dá e nos abençoa para que nós sejamos os seus mordomos. E um dia, assim como na parábola dos talentos, Ele vai pedir conta daquilo que Ele nos deu. Poxa, eu dei isso para você. Eu dei isso. Você não fez nada. Você não ajudou ninguém. Você não estendeu a mão para ninguém. Era tudo meu, e divida a bexiga, não divido nada. Aquele negócio de criança, bem de criança mesmo. E diz que
criança é tudo anjo, né? Criança é tudo santo. Vai naquela salinha e dá só um doce ali pra você ver. Existem as criancinhas de bom coração também. Vamos dizer que não tem, né? Mas se o negócio é dela e não, você deu ali na hora, tudo bem que ela pode dividir. Mas se aquilo que já é dela, ela já trouxe de casa, ela já tem a consciência que é meu. E vão me pedir e eu não dou. Por quê? É meu. E eu tenho que dar. E a gente tem que aprender que às vezes nós somos como crianças. Não aprendemos ainda que aquilo que nós temos não é nosso. Que aquilo que nós temos antes de ser nosso é de Deus. Que eu sou apenas um mordomo. E isso nos livra de ser pessoas avarentas. Então, é uma das coisas que o nosso coração precisa se resguardar. Uma outra coisa que falou aqui no versículo de número 5 é a respeito de guardar o nosso coração da impureza. Lá em Jó, se você for rapidinho eu vou esperar você. Se não for, não tem problema, que você acha que vai achar antes de mim. Jó 31. Outra coisa aqui, que fala que nós temos que nos abster, nos afastar, é da impureza. Olha aqui. Jó 31, 1. Fiz uma aliança com os meus olhos. Como, pois, eu os fixaria, eu, numa donzela? Jó está falando aqui, eu fiz um propósito com Deus, falei algo para o Senhor, me separar da impureza. Como que eu vou fixar os meus olhos numa donzela? A gente tem que nos abster e nos guardar da impureza. A impureza, irmãos, ela é como a lepra, que simboliza o pecado na Bíblia. A lepra, que é o pecado, ela pode começar muito pequena, que é a hanseníase, com uma pequena mancha na pele. Mas aquela pequena mancha na pele que não é cuidada, ela toma conta do corpo inteiro, até que ela destrua o corpo inteiro. É isso que a impureza faz conosco. Aquela pequena quantidade de impureza é o que é necessário para destruir todo o corpo, caso não seja cuidado. Se o nosso coração se enche daquilo que é impuro, imoral, pecaminoso, aquela pequena manchinha vai crescendo, crescendo, e até que ela toma conta. Vou pegar um pequeno exemplo de impureza. A gente está naquele calor de Pernambuco, de meio-dia. De meio-dia não precisa, né, irmão? De 10 horas da manhã já é meio-dia já. 7 horas da manhã já é meio-dia já, né? Aquele sol de aleluia. E você tá com uma sede, olha que coisa. Aí tá uma garrafinha de água ali. Poxa, água R$1, Pernambuco. Eu lembro quando minha irmã veio pra cá. Aí tava vendendo, aí a gente peguei ela no aeroporto, tava voltando, a gente pegou o metrô. Eu, poxa, tô com sede, vou comprar água, cara. Água, R$1. Aí passou a água, ela falou, isso aqui é água de torneira, R$1 a água, R$1? Não, isso aqui. Eu falei, quanto que eles estão vendendo água em São Paulo? É 15 contos já, é? Pra ela que não era uma água de verdade, não, fosse uma água de R$1. Não, isso aqui é água, que a água aqui é barato mesmo. É que a água lá é mais cara mesmo, a garrafinha. Agora pensa, você pegou essa garrafinha de água gelada, só que alguém foi lá e abriu essa garrafinha pra você. Mas que servo de Deus. E pegou e derramou uma gotinha de esgoto lá dentro, assim. Mas só foi uma gotinha, irmão. Você toma essa água assim? Aleluia. Você toma, matando aquela sede. Você vê aquele pedaço fecal descendo assim. Você sabe que é o fecal, né, irmão? Aquele esgoto, não é esgoto de pia, não, é esgoto fecal. Você imagina que é o esgoto fecal, né? Desceu ali. Mas é só uma gotinha, irmão. Aquela uma gotinha faz o que com aquela garrafinha? Hã? Contamina aquela garrafinha. O nosso coração, quando se deixa e se permite entrar só por aquela gota, mas isso aqui não faz mal não, pastor. Aquele negócio assim, não, isso aqui é besteira, o senhor é antiquado.
você é um xiita. Mas isso aqui não tem nada a ver, não. As coisas mudam. Já viu essa história? A gente tem que aprender, irmãos, que quando o nosso coração começa a se permitir, a aceitar certas coisas que são impuras, e nós aceitando elas como coisas normais, o que elas vão tomando conta do nosso coração? A gente tem que aprender a guardar o nosso coração também daquilo que é impuro, da impureza. Amém? Uma outra coisa que o nosso coração precisa se resguardar é da comparação. Olha aqui, irmãos, nosso coração precisa se resguardar da comparação. Comparação é algo sempre ruim. Comparação é algo sempre ruim. Mais uma vez, comparação é algo sempre. Fala para o seu irmão agora, comparação é algo sempre. Por que comparação é algo sempre ruim? Você pega um exemplo da sua própria vida. Aí você vai comparar com a vida de outra pessoa. O que ela vai gerar? Ou ela vai gerar inveja, porque eu queria ter a vida do outro. Ou ela gera aquele sectarismo, né? Eu sou assim, fulano é assado, nós não podemos nos misturar. Ou ela vai produzir orgulho. Quando eu comparo a minha vida com outro, eu sou melhor que ele. Sempre é ruim. Então a nossa vida, e que vida infeliz é quem vive a vida comparando a vida dele com o outro. Aquela moça que compara a vida dela com aquela moça da novela. Eu queria ser igual essa moça da novela. Não faça isso não, você é você. Você não precisa ter inveja de quem é o outro. E você não pode ter orgulho porque você se acha melhor que o outro. Aí às vezes você faz o quê? Fazer uma comparação da minha célula. Aí você tá com a sua célula, você olha a célula do vizinho. Ah, a minha célula tá melhor que a dele. Olha o orgulho. A minha célula tá pior, olha a inveja. A minha célula é melhor, olha o sectarismo. Aí, quando nós fazemos comparação com a nossa igreja, eu pego a minha igreja e olho para a igreja da esquina. Poxa, eu queria ser igual àquela igreja. Olha a inveja. Gera aquele sectarismo. Nós somos nós, eles são eles, nós não nos misturamos. Ou, quando a gente faz aquela comparação que gera orgulho. Nós somos melhores. E geralmente, quando nós comparamos, o sentimento que nós temos, nunca é o sentimento, ou melhor dizendo, na maioria das vezes, não é o sentimento de orgulho, porque nós procuramos nos comparar sempre com aquele que a gente acha melhor. A gente sempre tem aquela inveja santa. Já viu esse negócio de inveja santa? Eu nunca vi esse negócio na Bíblia, eu nunca vi, irmão. Eu já vi muita gente falar, não, isso aqui é uma inveja santa. Essa eu não conheço, a Bíblia não nos ensina da inveja santa, né? Então a vida que Deus deu para você, receba essa vida. Agradeça a Deus, louve a Deus. Oh Deus, obrigado por quem eu sou, como sou, do jeito que sou. Senhor, obrigado pela minha casa, pela minha família. Obrigado aí pela minha cela, pela minha igreja. Um outro mal, às vezes a pessoa ela fica comparando os cônjuges. Ela fica olhando o cônjuge dela, fica olhando a esposa do outro. Fala, aquilo que é esposa. Aí olha o marido, isso aqui que é o marido. Isso aqui que é filho de verdade, não é aquelas trastes que eu tenho em casa, não, parece uns demônios, não. E você percebe que sempre, se você for se comparar aquilo que você tem, isso vai levar você a pecar. Então louve a Deus por aquilo que você tem, amém? Glória a Deus. Uma outra coisa que o nosso coração precisa se resguardar é da soberba. Provérbios 3:7
Provérbios 3:7. Não estava em Provérbios, eu devia ter ficado lá, né? Provérbios 3:7. Provérbios 3:7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme o Senhor e aparta-te do... E não só esse versículo, como alguns outros textos na Bíblia, fala que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Porque se nós deixarmos a soberba entrar dentro do nosso coração, aí está a nossa queda. Quando você acha que você é a hora que você levou a sua queda. Lucas 18, do 9, acho que é o 15, fala a respeito da oração do fariseu e publicano. E a oração do fariseu e do publicano fala daqueles que confiavam em si mesmos. Esses são os soberbos. Esses que são sábios aos seus próprios olhos. Aqueles que acreditam em si mesmo. E no final da parábola do fariseu e publicano, ele diz assim: porque todo o que se exalta será abatido. É isso que acontece com aquele que se exalta. Esse cai. Mas aquele que se humilha, esse é exaltado pelo Senhor. E como que a gente combate a soberba? Como que a gente combate o orgulho? É com a humildade. Essa é a vacina que tira a doença da soberba do nosso coração. Eu acho que não tem nada assim mais chato ou mais irritante do que aquela pessoa que se acha. Porque eu dá vontade de falar, tô nem aí, meu irmão. Naquele comercial, eu sou Betina, ganhei 1 milhão, sei lá. Eu quando vi aquele comercial, eu não te perguntei, pula. E a gente tem que aprender que o nosso coração precisa combater a soberba dentro do nosso coração. Porque a soberba é pecado. E quando a soberba vai entrando dentro do nosso coração, isso vai enchendo o nosso coração, o que vai acontecer é a ruína certa. Porque quando o nosso coração se ensoberbece, quando o nosso coração se enche disso, nós caímos. Por isso que o Senhor nos ensina que perante Ele nós devemos nos humilhar. Amém? Uma outra coisa que nós lemos lá em Colossenses 3:5 é a paixão lasciva, que é algo que o nosso coração também precisa se resguardar, né? A impureza, paixão lasciva, esse desejo maligno. Os irmãos lembram que o rei Davi, ele teve aquela paixão lasciva, Betseba. Estava todo mundo em guerra, diz que à tarde Davi se levantou, a hora que Davi acordou. Se à tarde ele acordou já depois do meio-dia. Como que está o exército dele? Tudo em guerra. Diz que ele levanta, vai para a varanda da casa e ele vê a mulher tomando banho lá. Eu não sei como é que a mulher estava tomando banho para Davi conseguir ver de onde Davi viu. Provavelmente ela não estava num lugar muito discreto. Acredito também que onde Davi estava é um lugar mais alto e Davi também conseguiu ver. Porém, o que Davi faz? Davi se deixa tomar por aquela paixão lasciva. Ele se deixa entregar por aquele desejo, aquela paixão que toma conta. O que acontece com Davi? Davi cai em pecado. E aquele abismo que ele entrou foi chamando outro abismo, foi chamando outro abismo, foi chamando outro abismo. E muitas coisas aconteceram na vida de Davi. Aqui também fala a respeito de Aminon, que teve a paixão lasciva por sua irmã Tamar, sua meia-irmã. Ele fingiu que estava doente, falou, poxa, eu estou tão dodói. Ô minha irmãzinha, prepara uma coisinha para eu comer. E ela vai lá, prepara o negócio para ela comer. Quando ela entra,
ele toma, possui ela, abusa da própria irmã, e depois o outro irmão vai lá e fala, agora eu mato você. É a história que os irmãos já conhecem. Mas o foco aqui é ver que a paixão lasciva é uma paixão pecaminosa. Olha que a paixão, ela é algo de Deus. A paixão lasciva, não. Esse é um desejo maligno, desvirtuoso. Por isso que as nossas paixões, elas precisam ser tomadas. Nossas paixões precisam ser controladas. Não, o desejo, não, é que eu gosto muito da outra pessoa agora. Então ela já deixa o casamento dela e agora ela tem um desejo, uma paixão lasciva por uma outra pessoa, porque ela não controla mais o seu desejo. E hoje nós vivemos um período onde as pessoas dizem assim, não, você tem que liberar os seus desejos, os seus instintos, e você tem que simplesmente amar. A palavra de Deus nos ensina isso. Ela diz que a paixão lasciva, ela é pecaminosa. Aí o que acontece depois? Não, agora eu amo alguém do mesmo sexo que eu. E ela não controla aquele desejo lascivo. O que ela faz? Se entrega ao desejo. O desejo maligno, o desejo lascivo é pecaminoso, segundo a palavra de Deus. Por isso, a pessoa ela tem que ver, observar que o desejo lascivo traz a ruína, segundo a palavra de Deus. Amém? E por último, uma coisa que o nosso coração precisa estar guardado, tem que se guardar, além dessas coisas que eu falei, é guardar o nosso coração a respeito de expectativas humanas, respeito de expectativas de homens. Fala assim pro irmãozinho amado, tá do seu lado, guarda o seu coração e não coloque expectativas em pessoas. Porque pessoas vão decepcionar você. Fato. Como elas vão decepcionar? Quando elas vão decepcionar? É uma outra história. Que elas vão decepcionar, isso é um fato. O nosso coração, quando nós colocamos a expectativa em pessoas, em homens, o fim disso é o quê? Decepção. Algumas pessoas falam, não vou mais na igreja, que eu me decepcionei com alguém. Isso parece meio óbvio. Você se decepcionou, é óbvio. Você não se decepcionou, você ainda vai se decepcionar. Agora, o problema dessa pessoa em deixar de servir a Deus porque se decepcionou com alguém, o fim do problema não é nem a decepção, mas é em quem ela colocou a expectativa. Porque se a expectativa dela está no Senhor, se a expectativa dela está em Deus, ela não vai se decepcionar. Deus não nos decepciona. Pessoas, sim. Agora, qual que é o nosso grande problema? O nosso coração, irmão. Olha aqui, o nosso coração, ele coloca expectativa em pessoas. E se eu não cuido do meu coração e falar assim, essa pessoa não vai resolver os meus problemas. Essa pessoa aqui não é o meu Senhor. Essa pessoa aqui não pode tomar o lugar de Deus na minha vida. Essa pessoa aqui é só uma pessoa igual eu. E se você souber e aprender que essa pessoa ela vai errar com você, quanto antes você estiver preparado para isso, melhor. Você está lá na sua amada célula, você fala, poxa, meu líder é uma bênção, aleluia, glória a Deus. Você não conhece ele, irmão. Você não conhece, não. Porque depois que você conhece, você fala, ele não é tão bênção assim também. Poxa, ele é legal, mas eu achava, pensava, imaginava. Estou decepcionado. Está decepcionado porque você é bobo. Só por isso. Porque a expectativa que você colocou foi expectativa acima do que devia ser colocado. A gente coloca expectativa no cônjuge, nos filhos, no trabalho, na igreja, no líder, no pastor e outras coisas mais. A sua expectativa está lá no seu cônjuge. Não, porque o meu cônjuge vai fazer isso. Ele não vai fazer. Aí você fica como? Poxa,
quanto antes você se decepcionar e perceber que a sua expectativa não pode estar nele, mas no Senhor, em Cristo Jesus, ou aprender que essa pessoa com a qual você vive, ou com essa pessoa que está próxima a você, cedo ou tarde, ela vai te decepcionar. Então não vem com aquele negócio assim, eu me decepcionei com você. Isso é meio óbvio que isso vai acontecer. Se não aconteceu ainda, olha aqui, vai chegar a sua hora. Pastor, eu me decepcionei com você. Eu vou fazer o quê? E você que eu não fiz isso ainda, vai chegar a tua hora, irmão. Fica tranquilo que quando Jesus não voltar eu consigo. E eu dou um jeito. Jesus, irmãos, quer que aprendemos a colocar a nossa expectativa nele. Que as nossas expectativas em pessoas são expectativas frustradas, decepcionantes. E quanto menos expectativa você coloca nas pessoas, menos você sofre quando elas te decepcionam. Porque quando elas te decepcionam ou quando elas erram, você fala assim, poxa, é um ser humano, também erra. Eu também erro. Todo mundo erra. Nós erramos. E a gente tem que aprender com isso. Amém? Vamos colocar de pé em nome de